Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você tem alguma dúvida ou dificuldade sobre a sua produtividade, organização da rotina e tempo para você se priorizar, você não caiu aqui por acaso. Esse canal é para você. Eu sou Eduarda, psicóloga, professora e mentora de mulheres que querem alcançar sua alta performance. Se você quer aprender mais sobre a sua gestão de tempo, organização e produtividade, fica por aqui. Você se sente sobrecarregada, culpada por não dar conta de tudo e fica a maior parte do tempo procrastinando com o seu celular, utilizando ele como método de fuga, eu vou te mostrar como mudar essa realidade e aprender a ser mais produtiva aqui nesse vídeo. Você já parou para pensar quanto tempo você passa utilizando o seu celular? A gente usa o celular praticamente para tudo, para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para nos organizar e às vezes parece que o celular até é uma extensão de nós, como se a gente não pudesse viver sem ele até. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no celular. Estudos comprovam que a gente passa 3 horas e 15 minutos no mínimo por dia e a gente chega a abrir a nossa tela do celular 58 vezes por dia. E esses dados, eles parecem muito assustadores e acabam nos fazendo refletir justamente sobre esse uso consciente do celular para que a gente possa produzir com qualidade e não se distanciar do que realmente importa. Parece, inclusive, que cada notificação é uma extrema urgência, mas a gente precisa parar para refletir que o nosso celular não é o nosso chefe e a gente pode sim impor limites para nós mesmas, utilizar o celular de uma forma mais clara, mais específica, que realmente nos beneficie. Estudos sobre produtividade comprovam que o nosso cérebro precisa de organização, de pausas e de foco. E se a gente mistura as nossas tarefas, o nosso estudo e o nosso trabalho com a utilização do celular, isso gera uma certa confusão. Então a gente precisa dividir melhor o nosso tempo. Com isso, não quer dizer que você não pode usar o seu celular ou que eu estou sendo super radical aqui e quero que você pare de utilizar o seu celular. Distribuir a nossa atenção em diferentes coisas ao mesmo tempo. Então, se você está trabalhando, se você está estudando, utilizar o seu celular precisa ser usado de uma forma mais consciente, determinando o que você vai fazer. Você não pode, ao mesmo tempo que você se entretém, você faz alguma coisa do seu trabalho. Isso gera uma desconcentração ali naquele momento que você precisa, na verdade, focar. Inclusive, quantas vezes ao dia você pega o seu celular só para dar aquela espiadinha? As tecnologias, elas nos trazem inúmeros benefícios e isso não é novidade para ninguém, mas a gente precisa se atentar sobre o uso delas, porque se a gente faz o uso de uma forma muito excessiva, isso acaba nos deixando cada vez mais desconcentradas, sobrecarregadas e estressadas, porque a gente chega no final do dia vendo que a gente passou a maior parte do nosso tempo apenas no celular procrastinando, ao invés de aproveitar o nosso tempo de uma forma mais consciente, mais planejada, que sobre tempo para nós mesmas nos priorizarmos e utilizarmos sim o celular como uma forma de entretenimento, mas não no momento que a gente precisa se concentrar no que realmente importa. Um estudo, inclusive, da Universidade de Chicago mostra que o uso do celular excessivo afeta diretamente o nosso estresse e a nossa forma de tomar decisões assertivas. Isso acaba, às vezes, impedindo que a gente faça escolhas corretas no nosso dia a dia. Então, você já pensou o quanto a gente precisa realmente começar a colocar em prática o uso consciente? Existem inúmeras estratégias que te ajudam a aprender a não procrastinar com o celular e eu vou te mostrar algumas alternativas que você já pode sair desse vídeo e colocar em prática hoje. Quando um hábito parece muito difícil, o nosso cérebro ele pretende adiá-lo. Que isso?
começar pequeno e simplificar ações. Quando a gente faz um hábito e programa ele de uma forma muito rebuscada, de uma forma difícil de colocar em prática, o nosso cérebro vai tender a adiá-lo. Então, ele gosta de coisas que a gente faça que sejam fáceis de aplicar. Por exemplo, se a gente vai fazer um exercício físico na nossa rotina, vai incluir ele entende que a gente precisa começar a partir de pequenas ações. Se você faz um esforço muito grande para conseguir, provavelmente o nosso cérebro vai contribuir para que a gente procrastine. E eu separei essas dicas ouro para você conseguir aplicar na sua vida de forma bem simples. A primeira é que você defina blocos de horários para utilizar o seu celular. Então, por exemplo, você acorda às 7 horas, você toma o seu café com calma, faz ali a sua primeira alimentação, conversa com alguém que mora com você e começa a se organizar para o seu trabalho. Daqui a pouco você pode estipular um horário específico para fazer o uso desse celular de uma forma mais consciente. Por exemplo, das 9 às 9h30 você vai utilizar o seu celular para responder as mensagens necessárias ou para o seu entretenimento, se a gente pensar em finais de semana, por exemplo. Então você vai definir horários específicos para fazer esse uso de uma forma mais consciente. Use aplicativos ao seu favor. Por exemplo, o método Pomodoro tem um aplicativo específico para você utilizá-lo, tanto no seu computador quanto no seu celular. Você consegue incluir na sua rotina e dividir o seu tempo de uma forma que funcione para você. Priorizar o que realmente importa. Você pode fazer uma lista das suas prioridades naquele dia, priorizando apenas 3 ações que você vai aplicar na sua rotina. Então, você vai priorizar fazer uma tarefa, por exemplo, do seu trabalho, cuidar da casa e aproveitar um tempo de descanso com a sua família. Então, são 3 prioridades no seu dia que você consegue colocar em prática. A sobrecarga, ela faz muitas vezes a gente não enxergar o nosso tempo de uma forma clara e a gente se torna até um pouco pessimista, achando que não vai ter tempo para fazer as coisas, que a gente não vai dar conta do que é necessário ser feito. Mas quando a gente estipula as nossas prioridades, fica bem mais fácil de colocar em prática. Estabelecer uma zona específica sem o celular. Então, por exemplo, a hora do almoço vai ser sem celular, a hora do jantar, ou quando você sai com a sua família, com seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos, você vai especificar que nesse momento você não vai utilizar o seu celular. Isso vai fazer com que você não procrastine essa ação e use o seu celular de uma forma mais consciente, que te faça bem, que esse é o nosso maior objetivo. Conseguir que você se priorize e priorize o que realmente importa, continue utilizando o seu celular, mas que tudo isso faça com que você seja mais produtiva na sua rotina sem procrastinar. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo que eu trouxe, continua me acompanhando aqui no YouTube e me segue em todas as minhas redes sociais. Eu compartilho conteúdo sobre produtividade e gestão de tempo de uma forma descomplicada para que você já possa colocar em prática. Até o próximo vídeo!